Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube. Está tudo no ar, tudo ligadinho, tudo transmitindo aí a nossa programação aí para o seu início de tarde. Até 1 da tarde a gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Meio-dia em ponto, pessoal. Eu sou Mauro Friesman, é segunda-feira. Vamos iniciar mais uma semana por aqui, com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo. Então vamos escalar o nosso time, todos que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos hoje. Ronaldo Luiz, jornalista, editor dos portais Universo Agronegócio, Data Agro e Cenário Agro, também apresentador do Agropapo na AltV. Tudo bem, Ronaldo? Bem-vindo, obrigado por colaborar com a gente mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a toda a nossa audiência, também aos companheiros aqui da mesa virtual. Boa tarde a todos. Agradeço uma vez mais o teu convite, o convite da produção do Gente que Fala. Estamos à disposição para a gente poder conversar e falar sobre os principais fatos do dia. Legal, bacana. Obrigado pela presença, Ronaldo. Também com a gente a doutora Adriana Esper, advogada. Ela é professora e palestrante de compliance e ética digital. Doutora Adriana, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Um prazer estar aqui com vocês novamente, dividindo aqui o palco com colegas também tão brilhantes e aproveito para desejar a todos e todas que nos escutam uma boa tarde. Obrigado pela presença, doutora Adriana. Eu apresento também a Gisele Barbin, ela é administradora e gerente comercial na Extrusa Pac. Tudo bem, Gisele? Como é que você está? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Obrigado pelo convite, Mauro. Obrigado pela presença. E aqui também na nossa bancada de hoje, o executivo Charluan Gambale, ele é CEO da GCS Capital. Tudo bem, Charluan? Como é que você está? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Gente que Fala. Agradeço imensamente o convite. O Ronaldo, a Adriana, a Gisele, né? A oportunidade de estar com uma mesa dessa para a gente poder conversar um pouco, sempre satisfatório. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, vamos lá, gente. 12:02 agora. Muita força, né? Muita luz para todo mundo, né? Parece brincadeira, mas a coisa é séria. Por que força e luz, né? Porque mais de 2 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo, sendo mais da metade delas na capital, continuam sem energia elétrica desde sexta-feira. Esse problema começou após aquele temporal que derrubou centenas de árvores e atingiu transmissores da rede elétrica. A ventania, todo mundo sabe, né, chegou a mais de 100 km por hora em alguns bairros paulistanos e a 150 km por hora no litoral. E agora, no quarto dia sem luz, não faltam relatos de problemas graves causados pela falta de energia e muito menos críticas aos gestores públicos e também à Enel, que é responsável pela eletricidade na cidade de São Paulo e em parte da região metropolitana. Ronaldo, eu começo com você a respeito desse tema. Nem sei por onde, se a gente deve tratar primeiro das consequências, ou seja, tudo isso que eu destaquei agora, ou se das causas, né, que são as mudanças climáticas, provocando tudo isso que a gente viu na sexta-feira à tarde e que trouxe esse problemão para todo mundo. Sem dúvida, Mauro. Acho que, começando até pelo último ponto que você acentuou, de fato, são as mudanças do clima batendo a nossa porta de uma maneira muito significativa. Não foi só aqui na cidade de São Paulo, né, que a gente observou isso. Acompanhando o noticiário nesse final de semana, a gente também teve aí uma tempestade de areia no norte do país, em Manaus. Também tivemos uma forte ressaca no Rio de Janeiro, invadiu a orla ali de Copacabana, enfim. De fato, é um tapa na cara de quem ainda é negacionista em relação às mudanças do clima.
Agora, falando especificamente em particular aqui da nossa cidade de São Paulo, eu posso dizer que eu acredito que é uma vergonha o que acontece de realmente a população ficar desassistida aí por aproximadamente aí 4 dias de ter uma retomada aí do seu serviço de energia, é o que ao menos foi divulgado aí oficialmente pela Enel, né, que vai ser restabelecido aí o serviço somente na terça-feira em algumas regiões. Então, esse é um ponto que realmente precisa ser analisado, enfim, é um marco que aconteceu de sexta-feira à tarde de agora em diante, né? Então, é algo que precisa ser refletido, debatido de uma maneira muito, muito séria para a cidade e tal. E acho que, independentemente do serviço ser público ou privado, ele tem que chegar na ponta, ele tem que atender a população. Então, é algo que realmente precisa ser diagnosticado e tem que ter uma atitude, vamos dizer assim, mais séria daqui para frente. É como você destacou, né, Ronaldo? Independentemente do serviço ser público ou privado, tem que chegar na ponta. Agora, o fato da Enel dizer que as coisas voltarão ao normal ou estarão estabelecidas amanhã, só na terça-feira, ou seja, 5 dias depois, de 4 a 5 dias depois, demonstra que é, ou aconteceu muita coisa na cidade de São Paulo que não estava preparada para isso tudo, ou algo em relação mesmo à própria Enel, né? Não tem mão de obra, não tem equipes, não está conseguindo atender para entregar o resultado, entregar na ponta, como você destacou. Certamente. Acho que faltou aí um plano de contingência. Acho que a empresa realmente não estava preparada para poder absorver o impacto de um episódio como esse. De fato, foi um acontecimento assim, fora da curva, em termos das suas dimensões de precipitações, de vento e tudo mais, mas a empresa, imagino eu, uma empresa do porte da Enel, também tem os seus controles lá meteorológicos, enfim, para poder entender como é que vai ficar o clima e o tempo nos próximos dias e tem que ter um plano de contingência para poder atender uma situação como essa, né? Isso é o que ao menos a população, a sociedade espera de uma empresa do porte de uma Enel, né? Sim. Doutora Adriana Esper, quais são os direitos das pessoas, né, que estão nessa situação até agora, sem energia, e perdendo, né, perdendo alimentos na geladeira, o comércio aí também parado, também pelos mesmos problemas, e muitos outros negócios aí, né, sendo impactados com tudo isso. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu também sou uma vítima desse apagão. A minha luz aqui só foi restabelecida hoje às 5 horas da manhã. Estava até preocupada que eu não iria conseguir falar com vocês, então eu me solidarizo com todo mundo, inclusive com aqueles que ainda não tiveram a luz restabelecida, né? Uma coisa que me fez refletir também nesses dias aqui sem energia elétrica é o seguinte: a gente está na chamada Revolução Industrial 4.0, né? A gente já está aqui além, né, para automação, inteligência artificial. Isso nos faz refletir como a gente ainda está praticamente vivendo no mundo dos Jacksons, mas com as ferramentas dos Flintstones, né? Então a gente já tem energia elétrica, a gente não consegue controlar totalmente essa energia elétrica, né? E isso cria um dano terrível, não só aqui nos alimentos de casa, que graças a Deus a maioria das pessoas conseguem repor, mas a gente fica imaginando quanta gente doente em casa que não passou aí por sérios problemas por falta de energia, né? Então, como disse o Ronaldo, super importante as empresas terem um plano de contingência. Quem trabalha com compliance, isso daí é uma bíblia. E mais que um plano de contingência, um plano de continuidade, né? Porque risco existe, você não tem como se prevenir totalmente deles, mas você pode minimizar os efeitos desse risco, né? Os direitos dos consumidores da energia elétrica, de todo mundo que foi afetado, eles existem.
Existem o pedido de perdas e danos, as próprias concessionárias têm diversas ações nesse sentido, né? O problema é quando e como vão conseguir ser ressarcidos, né? Eu acho que também cabe a cada um de nós também, quem mora principalmente em condomínio, e exigir que seus condomínios também tenham um gerador potente, ou que possam também se prevenir dentro aqui do universo de cada um, para que no futuro a gente não seja tão afetado, né? Também exigir dos seus condomínios, quem não tem gerador, que venham a ter, porque isso, enfim, não pode acontecer nessa dimensão novamente. Gisele, sua percepção a respeito desse tema, você foi impactada também pela falta de energia? Aliás, a gente nem tocou no assunto do trânsito, né? Hoje pela manhã o trânsito estava impossível em alguns lugares, porque muitos semáforos ainda estão apagados e certamente os radares estão funcionando, né? Sem dúvida. Além do impacto, né, em casa, né, que eu também no apartamento sofri essa falta de energia, a indústria também, né? Então nós tivemos aí boas horas aí, foram 19 horas de parada de fábrica, com prejuízo, né, gigantesco. Nós deixamos de produzir mais de 70 toneladas. E, para quem não conhece, a Suzapac é uma indústria de embalagens plásticas, depende muito da energia, né? Segundo maior despesa, né, no nosso custo. E assim, nós detectamos que realmente as empresas estão com os equipamentos sucateados, né? Então, por exemplo, eles disseram que não enviaram o carro antes porque não tinha um carro com cesto, né? Para que pudesse subir ao poste e fazer o devido reparo. Então, imaginem, realmente é uma falta de estrutura, né, da empresa. E nós enviamos vários e-mails e vinham apenas números de protocolos, né? Então a gente colecionou números de protocolos. Agora, como a doutora Adriana disse, é possível, né, que a gente mova uma ação, enfim, para ter essa redução no prejuízo, mas os nossos clientes foram impactados, né? Então eles não receberam a mercadoria. Então eu imagino a quantidade de empresas, né, de indústrias que foram prejudicadas, além do consumidor, né, da população, do cidadão, né? Carlan, a sua percepção a respeito desse tema, e um ponto aqui também para a gente refletir. Muito já se falou a respeito da fiação toda dos cabos, né, da cidade, que trazem eletricidade, trazem telefonia, trazem tudo, do enterramento disso, né? A cidade de São Paulo não vai adiante nesse projeto, porque é um investimento muito alto, um investimento muito caro, mas olha, as perdas que a gente está percebendo agora certamente são muito superiores ao que seria um investimento nesse tipo de solução, né? Feito, Mauro. Eu fico, né, nas Indas Divinas, a gente está toda semana em São Paulo, nós temos residência fora, aqui no Sul, e eu estava na sexta-feira em São Paulo, né, quando mudou aquele tempo todo, a gente ouviu os barulhos, né, eu estava inclusive numa reunião, e ouvimos os estouros, apagou uma das pessoas da reunião, outra também ficou sem energia, e de fato, né, 2 milhões de pessoas sem luz, os números de São Paulo são números diferentes do Brasil inteiro. Então, a atenção que tem que ser dada, ela é muito diferente. E quando você traz a situação da Enel, né, eu também, como morador de São Paulo, as dificuldades que, eventualmente, você tem no meio do caminho, quando mesmo sem grandes catástrofes ou grandes ventanias, enfim, você vê uma situação que até chegou a ser relevada, né, na situação desses contratos que foram feitos, porque você tem um aumento visível do aumento de funcionários não, desculpe, da base de clientes, e uma diminuição da base de funcionários, né, quase 36%, se eu não me engano. E isso acaba trazendo algumas reflexões de fato, né, se estamos seguindo para o mesmo caminho, né, ou se essas soluções novas, seja do aterramento, né, seja de equipes mais rápidas, ou planos de contingência. Acho que a Adriana trouxe uma situação que a gente considera muito importante, e no nosso caso, como somos uma gestora, né, todas as nossas políticas internas e procedimentos, eles têm, de fato, um plano de contingência, um plano de continuidade das operações. Mas a gente sabe que as famílias, né, e aí a gente está falando justamente da população em modo geral, você
eventualmente não vai ter, né, de fato, isso, como lidar com uma situação de uma comida na geladeira, né, um mecanismo, às vezes alguma situação de alguém que tem enfermo em casa, que depende de aparelhos, né, como que você vai lidar com isso aguardando, que nem o Ronaldo colocou, terça-feira para esperar, né? Às vezes você está esperando uma vida, né? Então, a gente vê dessa delicadeza, eu acho que de todos os modos é uma situação urgente, emergencial, se devem explicações e se devem também soluções. Não basta explicar o porquê que a gente não conseguiu corrigir tão rápido, mas sim como que a gente vai fazer para que isso na frente também não ocorra novamente, né? Ou se ocorrer, como que a gente vai dar continuidade dessas soluções. Então a E gente nesse vê que sentido, é, nesse sentido, Charluan, qual que é o olhar aí no Sul, né? Porque o Sul tem sofrido bastante aí nos últimos tempos, né? A gente tem visto aí também fenômenos climáticos que não existiam, a questão dos ciclones, né? E muitos estragos. Então, vocês estão ainda na frente, né? Em relação a esse olhar sobre o que precisa ser feito. exato. Eu sou oriundo de Curitiba, na verdade, né? Aqui a gente, mesmo estando não tão lá no sul, a gente teve essa dificuldade com as chuvas aqui. E as mudanças climáticas, de fato, elas têm sido um grande desafio, né? Curitiba mesmo, que é uma cidade que é reconhecida pelo seu urbanismo, né? Reconhecida pela sua arquitetura, ela também enfrenta essas dificuldades nas regiões centrais, nas regiões periféricas, onde você acaba não tendo, muitas vezes, chances eh, de suprir de modo satisfatório toda a situação. Mas na parte de energia, a gente vê, sim, essa situação. Você tem esses planejamentos de aterramento já em grandes vias. Você tem, claro que são cidades menores, né, comparadas a São Paulo, mas você também tem essa velocidade do tratamento da estação de energia, né, seja 24 horas, seja no final de semana. Então, você tem algumas movimentações que acontecem mais diferentes. A gente tem o desafio que São Paulo, devido ao tamanho, à complexidade, mas as condições climáticas elas acabam trazendo esse desafio, né? E não só nesse cenário da energia, mas também até nos oriundos aí do agronegócio, que eu entendo que é um dos motivos que a gente vai estar aqui falando hoje, mas que é o que vai acontecer na frente, né? Ninguém tem a previsão, só que ele existe e que a gente tem que estar preparado para isso. Meio-dia 16, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira no ar, pela UTV, a TV da internet, estamos ao vivo, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos mudar a página agora aqui para o próximo assunto. Os olhos de cientistas e pesquisadores em laboratórios do mundo todo brilham quando o assunto é prever as transformações que a inteligência artificial fará no universo da biotecnologia. E um dos segmentos mais importantes no Brasil que se beneficiará desse casamento é o agronegócio. A convergência da biotecnologia e da inteligência artificial está abrindo novas fronteiras para a inovação, impulsionando o desenvolvimento de produtos que prometem revolucionar a forma como cultivamos, colhemos e utilizamos os recursos agrícolas de modo sustentável. Ronaldo, como é que está esse casamento, então? Está de vento em popa entre a biotecnologia e a inteligência artificial? No sentido de trazer novidades para o agronegócio? Olha, Mauro, de fato, a agricultura brasileira, o agro brasileiro, ele vamos dizer assim, foi impulsionado, é movido por duas principais alavancas. A primeira foi crédito, que agora passa por uma agenda de transformações. Acho que o Charluan vai poder falar sobre esse aspecto um pouquinho mais adiante. E, obviamente, a ciência e tecnologia, a pesquisa agrícola, a inovação em torno do agronegócio, isso que fez o setor crescer de uma maneira exponencial e, de fato, ser um segmento, vamos dizer assim, mais dinâmico da economia brasileira. Vamos jogar aí nos últimos 35, 40 anos. Foi a pesquisa agrícola capitaneada em seu primeiro plano pela Embrapa, que é uma instituição pública, enfim, que fez com que a agricultura brasileira desenvolvesse um modelo único de produção ancorado nas características tropicais do Brasil. Porque antes era um modelo desenvolvido de acordo com as especificidades de um clima temperado, europeu, dos Estados Unidos. Mas o que foi o pulo do gato, enfim, o que mudou de fato realmente a agricultura brasileira foi o desenvolvimento de um modelo único de produção, com cultivares adaptadas ao nosso solo e clima, a um manejo específico, também ao
desbravamento, enfim, o talento do produtor que foi abrindo novas frentes de produção, novas fronteiras, e agora soma-se a questão também da biotecnologia, junto com a inteligência artificial, certamente isso vai impulsionar cada vez mais o agro brasileiro a ser, vamos dizer assim, eu gosto de chamar, é o setor que tem mais carimbos no seu passaporte, né, dentro da nossa economia. E a inteligência artificial, enfim, junto com a edição genômica, por exemplo, também, biotecnologia, entre outras inovações e avanços, vão assegurar aí, é o que tem que assegurar, na verdade, a agricultura brasileira daqui para frente. O que nos trouxe até esse momento não vai ser o que vai nos levar adiante. Então, é preciso realmente estar sempre posicionado, atento, na vanguarda da pesquisa e tecnologia para que o setor não perca o bonde da história. Ronaldo, a gente acabou de falar no tema anterior a respeito das questões climáticas aí, trazendo todos os problemas para as cidades. No caso do campo, no caso da produção, no caso da agricultura, porque a gente vê o frio estragando produção, a gente vê a chuva estragando produção, a gente vê o calor excessivo, a seca estragando produção. A inteligência artificial, ela surge como uma ferramenta para trazer soluções para esses fenômenos que atacam o nosso agronegócio, dependendo da época do ano? Não, sem dúvida. A tecnologia ela pode fortalecer, vamos dizer assim, as ferramentas de predição em relação ao clima, ao mesmo tempo podem fazer um diagnóstico daquela respectiva região para poder se adaptar melhor a uma determinada semente, a uma determinada cultivar, enfim, fazer projeções nesse sentido, modulações para que, de fato, o produtor esteja mais bem preparado, tenha aí uma contingência agrícola para poder se adaptar às mudanças climáticas. De fato, a gente tem observado aí o que vem acontecendo. A gente está num período aí de plantio da grande safra de verão no Brasil, né? E o Brasil é um país, obviamente, heterogêneo, gigantesco, e nós temos aí, nesse momento, aí duas realidades. A gente tem aí um Brasil central seco, que está tendo muito desafio de cultivo ali dos grãos, sobretudo, em particular, da soja, e, ao mesmo tempo, nós temos um Brasil aí mais para a região sul aí, muito chuvoso e tudo, isso também tem impactado aí o desenvolvimento aí do plantio da safra verão, né? Isso tudo ocasionado aí pelo fenômeno El Niño, que tem aí uma intensidade mais aguda nesse período. Então, certamente, tudo que a tecnologia possa, e já vem sendo aplicada aí no agro, com o uso de business intelligence, de dados, enfim, tudo mais, que possa trazer predições e adaptabilidade ao setor, é importante para a agricultura se manter aí no trilho. A tecnologia, e mais notadamente a inteligência artificial, Ronaldo, pode trazer uma situação melhor para o consumidor final, em termos de preços? Dá para baratear? Olha, aí a questão de preço envolve muitas coisas, né? Tem uma série de variáveis. Em relação aos alimentos, a gente tem que observar que a realidade é que nós temos aí uma agricultura. Os preços dos alimentos eles são cotados em bolsa, sobretudo os principais, né? Soja, milho, enfim, café, açúcar. Então, isso daí tem uma série de variáveis, como, por exemplo, abrindo um pouco o leque da nossa discussão, não é só a questão tecnológica, mas, por exemplo, nós estamos enfrentando aí duas guerras ou conflitos mais significativos. Ucrânia, Rússia, Israel versus Hamas. Ao mesmo tempo, temos conflitos ali na Armênia, Azerbaijão e tudo. Isso acaba influenciando o comércio de produtos agrícolas, o comércio em geral, né? A questão geopolítica, a gente passa por um momento cada vez mais, vamos dizer assim, de um comércio menos livre e mais administrado. Isso acaba impactando justamente o fluxo das mercadorias e tudo. Então, não é só a tecnologia que vai fazer aí uma correção de preços, mas tem outros fatores envolvidos também. Às vezes, em muitos casos, as leis de mercado não regem os preços ou as cotações. Existem outras variáveis envolvidas aí que impactam no preço final do produtor, da cadeia como um todo, até chegar na ponta no consumidor. Bom, mas tudo isso traz novas oportunidades de investimentos, por exemplo, no agronegócio, que a gente vai dar um gancho aqui na sequência já para o Charloan falar também.
Fala, Ronaldo. Não, sem dúvida, isso traz tem os desafios, ao mesmo tempo, no outro lado da moeda tem as oportunidades. A agricultura, ela tem um momento aí de uma agenda de transformação em termos de financiamento, uma participação menor dos recursos obrigatórios, recursos oficiais, e uma busca do setor por um financiamento mais focado em fontes privadas, no mercado de capitais, e, ao mesmo tempo, isso abre uma oportunidade de investimento para a pessoa física, a pessoa jurídica. Existem agora as novas modalidades de investimentos, então essa, abre aspas, financiarização da agricultura, ela é uma oportunidade tanto para o setor que busca crédito, quanto para quem é um investidor tradicional, nós, pessoas físicas e jurídicas, querem buscar novas modalidades de investimento para alavancar suas receitas. Muito bem, olha, 12h24, o programa Gente que Fala prossegue por aqui. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa análise de hoje. Vamos falar sobre o seguinte: a GCS Capital, gestora de investimentos especializada no middle market, segmento de mercado que reúne as companhias de médio porte, anunciou seu terceiro reforço em 2 meses para atender os diversos perfis de clientes da empresa, mas com foco no setor agro, que vem recebendo atenção destacada neste ano. A empresa tem 2 FIAGROS. Os FIAGROS são fundos de investimentos negociados em bolsa. Estão em fase de estruturação, e também uma emissão de certificado de recebíveis do agronegócio, e tudo isso deve ser lançado agora ainda em 2023. Charlon, eu começo com você a respeito desse tema, mas primeiro, no mesmo questionamento que eu fiz para o Luiz agora, para o Ronaldo Luiz, sobre a oportunidade de investimentos no agro. Perfeito, Marcos. Realmente a gente viu esse movimento de mercado, né, que o Ronaldo diz, o mercado buscando novas fontes de financiamento, né, o mercado buscando essas possibilidades privadas. O mercado brasileiro do agro se atualizando, né? E a gente vê outros setores, inclusive às vezes até setores públicos, criando novos derivativos dessa atualização, né? A gente estava falando agora mesmo da situação das chuvas de São Paulo. E aí você vê uma resposta rápida, por exemplo, do governo de São Paulo, liberando 2 milhões para agricultores do Vale do Ribeira, né? Você começa a ter alguns outros mecanismos de financiamento que você não tinha antes. Então, às vezes, até uma situação de visão. Mas trazendo para a parte de investimento, e aí eu acho que é muito importante essa aproximação do mercado de capitais com o agronegócio, né? Onde antes, e a gente está falando recente, a gente está falando dos últimos 2, 3 anos, na verdade, esse movimento. A própria instituição, né, a regulamentação do FIAGRO, ela também se deu há pouco tempo na nossa história, e ela vem avançando muito rápido, né? Eu diria até que de todos os mecanismos e tipos de fundo de investimento que foram colocados pela CVM, colocados no mercado financeiro nacional, é o mecanismo, o instrumento que tem sido dado mais atenção até para se atualizar. O que não está acontecendo, ajusta aqui, o que está dando certo, vamos avançar aqui. E ampliando essa visão do agro não só para uma situação de safra, né, que era onde eventualmente se conseguia o crédito, ali numa situação de custeio, numa situação de financiamento de maquinário, enfim, mas olhando sempre só para a safra. E hoje, com a abertura da situação dos FIAGROS, você acaba trazendo a cadeia de agronegócio para a situação de crédito, para a situação de investimentos. Por quê? Porque para fazer o crédito privado, alguém tem que estar emprestando dinheiro. E quando alguém está emprestando dinheiro, por óbvio, o mercado financeiro dá uma chance de alguém estar trazendo esse capital com um retorno, um risco-retorno interessante. E aí, trazendo um pouco para o investidor, por que é tão interessante a situação do investidor? Às vezes ele aplica numa situação de uma renda fixa, mesmo que seja um crédito privado. Aí ele está aplicando numa situação de crédito. E quando ele está trazendo esse mesmo investimento, apostando num fundo, por exemplo, num fundo de agronegócio, onde tem ali uma situação de crédito, né, um CRA, que a gente chama ali, um certificado recebível agrícola, a gente não está apostando esse investimento de risco-retorno apenas no crédito, e sim também na empresa que está envolvida, né? Então, você acaba tendo um risco de retorno mais balanceado para ter resultados superiores, inclusive à renda fixa normal, né? Então, você acaba trazendo essa chance do investidor de mercado, às vezes um investidor de varejo, que nunca teria acesso a isso também, ter esse acesso de investir nas cadeias do agronegócio, seja na parte de distribuição, seja na parte
de plantio, de onde está sendo tomado esse crédito, mas também, às vezes, até na parte da fazenda, né? A gente tem hoje fundos no mercado que são fundos globais de uma fazenda, né? Ou seja, você tem ali todos os recebíveis dessa fazenda trazendo resultado para esse cotista. Então, eu acho que isso ainda está no início, mas vai trazendo várias ferramentas de crédito para o agronegócio. E quando a gente entra ali, aí trazendo um pouco para o middle market, né? O middle market ele tem ainda um desafio de conseguir se formalizar muitas vezes, né? Traduzir, sair daquelas situações de linhas de financiamento apenas que existia no Banco do Brasil antes, hoje que alguns outros bancos já estão oferecendo algumas situações de custeio. A gente tem tido uma relação interessante com algumas situações de custeio com o BTG, por exemplo. Então, bancos privados que começaram a querer avançar nesse cenário, mas também trazendo possibilidades desse middle market se formalizar, né? Tá aí a Adriana, especialista na situação de compliance, a parte de governança desses players que muitas vezes têm faturamentos elevados, mas que não tem essa formalização para acessar essas ferramentas tão interessantes do mercado financeiro. Então, desde a estruturação de CRAs, a estruturação de FDICs, né, o próprio Fiagro ele tem várias nomenclaturas, mas a parte de fundos de direitos creditórios, que muitas vezes esse próprio player pode ter um fundo desse, um fundo de participação, um fundo imobiliário da própria fazenda, os arrendamentos, né? Tem muitos espaços de operações que podem ser reguladas e bem feitas, trazendo a formalização necessária para que você traga esse crédito, né? Traga esse crédito, e às vezes muitas vezes equivalente a um crédito necessário. E esse, eu diria assim, esse é o ponto 1, né? E nisso a gente tem buscado primeiro entender esse cliente e estar próximo dele, para que ele possa tomar essa determinação, né? Muitas vezes esse dinheiro está disponível na mesa, o que falta é organizar as peças. Então, a gestão de capital, a gestão de patrimônio desses clientes passa por eu acho que por uma atualização. Acho que o que o Ronaldo colocou é bem esse ponto. O agro ele passa por essa atualização tanto de investimento quanto de espaço para conseguir crédito no mercado. Em que medida, Charlan, o Fiagro, que é o fundo de investimento negociado em bolsa, tem atraído a pessoa física, o pequeno? Isso tem aumentado muito, tá, Mauro? Na verdade, os números são exponenciais. Eu diria assim que o mercado brasileiro está conhecendo, de fato, o investimento do Fiagro agora. E o próprio mercado de fiagros, ele também está se desenvolvendo, porque a gente começou com fiagros muito grandes, de players muito renomados, de fato, e hoje você já começa a ter players intermediários que começaram a lançar fiagros também em bolsa, né? Fiagros abertos. Mas lembrando que a gente tem dois formatos, né? O fiagro ele pode ser aberto, ele pode ser fechado. Você pode ter esse instrumento apenas para capitalização e, num momento mais na frente, fazer essa abertura de capital. Mas nesses fiagros abertos, a gente vê um número crescente, assim, exponencial, de investidores, porque ele tem conseguido entregar, e aí eu digo esse ano principalmente, números muito expressivos acima do CDI, por exemplo, né? Então, você tem tido, mesmo num cenário de Selic alta, retornos muito interessantes e consistentes desde o início desses produtos, porque eles são produtos muito, muito bem pensados, estavam lastreados em créditos muito bem estruturados e que já faziam essas operações, né? Na verdade, foi uma movimentação do tipo de operação que acontecia e trazendo a chance desse pequeno investidor ou médio investidor, enfim, o grande investidor, mas está investindo via bolsa. Então, eu acho que a gente está assim, ainda no início, mas que a proporção de investidores no mercado de agro, assim como os players que vão adentrar para o mercado de capitais com fundos de agronegócio, deve se escalar nos próximos 2, 3 anos. O pequeno, a pessoa física pode investir a partir de quanto num Fiagro? Hoje você tem cotas muito, muito relevantes, assim, diria até que qualquer investidor que quisesse fazer esse movimento, né, e tivesse qualificado para isso, ele poderia investir. Você tem, por exemplo, fundos de cota patrimonial relevantes ali, R$ 100, você tem R$ 8, você tem, por exemplo, um Fiagro de fazenda hoje, que você tem valor patrimonial de cota estimado em R$ 10. Você tem coisas que permitem, né, ativos que permitem investimento para qualquer tamanho de bolso. Óbvio que, né,
Existem também investimentos privados, por exemplo, direto no certificado de recebível agrícola, são investimentos mais arrojados para outro perfil de investidor, que aí permitem investimentos maiores, ou investimentos no lançamento de um fundo, de um FIAGRO, né, numa nova emissão, você ser mais substancial para investidores de maior porte. Mas eu diria hoje que o pequeno, o médio, o grande investidor, hoje eles podem sim investir no agronegócio brasileiro. Então, o certificado de recebível, que é aquele título que gera um direito de crédito ao investidor, esse não é para pessoa física, não é para o pequeno, é para um maior, mais arrojado. Exato. Mas quando isso se traduz numa emissão de um FIAGRO, ele já está encaminhado num fundo de investimento. E se esse fundo de investimento ele é qualificado para varejo, aí o investidor pequeno pode estar tendo o mesmo acesso de retorno com esse fundo de investimento. Vamos ouvir a doutora Adriana a respeito desse segmento, desse mercado, doutora Adriana. Bom, é um mercado interessante, né? Principalmente para as pessoas, eu acredito que acompanham, né? Esse setor da economia, né? E também é uma oportunidade para que as pessoas venham a conhecer melhor, né? Enfim, investir melhor nesse segmento, né? É importante, como disse o Charluan, que ele seja bem estruturado, com boas políticas, com transparência para o investidor, né? Porque é isso, a transparência no investimento, que traz a fidelização do investidor e que incentiva as pessoas a investirem também. Então, parabéns aí por esse segmento, por esses investimentos novos. Pessoal, 12h35 agora, a gente vai fazer uma parada breve aqui no programa Gente que Fala, vamos para o intervalo, a mensagem do nosso apoiador e voltamos em seguida com os próximos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Vamos de volta, faltando 24 minutos para 13h, estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Este é o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, e a gente vai aqui para o próximo tema para análise e debate dos nossos convidados de hoje. As tecnologias inteligentes já fazem parte do nosso dia a dia. É tudo muito dinâmico, muito rápido, pois a cada minuto surge ou pode surgir uma nova ferramenta. E enquanto para os especialistas esse avanço exige uma nova ética focada no princípio de responsabilidade, riscos e consequências, lá no Senado em Brasília tramita um projeto para a regulamentação da inteligência artificial. Esse é um ponto muito importante, né, doutora Adriana, a questão da regulamentação para a gente conseguir estar nessa linha aí da ética, da responsabilidade, da consciência e das consequências, né, em relação ao uso da inteligência artificial, certo? Sem dúvida, Mauro, e eu costumo dizer o seguinte, que a inteligência artificial, ela nem é tão inteligente como todo mundo acha e nem tão artificial como todo mundo pensa que ela é, né? Na verdade, a inteligência artificial ela é uma criação do ser humano que é imperfeito e, por assim ser, a necessidade de se ter uma regulamentação para que essa nova tecnologia, quer dizer, não é nem tão nova assim, porque a inteligência artificial já é discutida desde os meados do século passado, né? E ela está na palma da nossa mão, né? O nosso celular aqui, ele tem sistemas de inteligência artificial. Eu não sei se vocês sabem, mas a capacidade do nosso celular hoje em dia, ela é a mesma do grande computador da NASA da década de 60 do século passado.
Então, a gente carrega a tecnologia na palma da nossa mão. William Gibson, que é um autor de ficção científica canadense, ele diz que o futuro já chegou, ele só não foi totalmente distribuído, né? E isso dá um pouco de medo. Por isso que é necessário se ter uma regulamentação justa, né, para que se proteja os cidadãos, mas que também, ao mesmo tempo, não iniba ou de alguma forma diminua, né, a criação ou venha afetar a criação de novas tecnologias, né? Por isso, essa ideia da ética apoiada na responsabilidade, né? Apoiada também na dimensão dos riscos, né? Aqui no Brasil, a gente tem o PL 2338, que está no Senado atualmente, encabeçado pelo senador Eduardo Gomes, que ele é o chamado Marco Civil da Inteligência Artificial. Ele tem sido muito discutido entre os profissionais da área. Eu acho até que ele devia ser mais difundido para a população também, porque é importante a população ter noção dessa discussão da regulamentação, né? É uma regulamentação com base nos preceitos da regulamentação que está sendo aprovada na Europa, apoiada em princípios de riscos, que é muito necessário, né? E a preocupação do mercado é que ela também não venha inibir a criação de novas tecnologias ou proibir algumas tecnologias que já existam hoje em dia, né? A tecnologia, ela é necessária, a gente não tem como viver sem ela, tá aí essa crise elétrica que a gente teve aqui em São Paulo. O agronegócio está investindo muito, né? Já vem utilizando isso há muito tempo. O próprio mercado financeiro, a inteligência artificial é uma aliada para apurar aí uma série de riscos ou uma série de vantagens. No setor empresarial, mais do que nunca, né? Para se conhecer potenciais clientes, fazer um perfil de clientes, criar também novas tecnologias para melhorar a produção. Então, é necessário uma regulamentação, mas uma regulamentação que não venha coibir a criação de novas tecnologias, e sim responsabilizar aqueles que não tomam as medidas necessárias com relação a medidas de contingência, planos de continuidade, né? E planos que venham, ou eu criar algo que decididamente eu vejo que é prejudicial ao ser humano. Muita gente com medo da inteligência artificial, doutora Adriana, e é natural, né? Tudo que é novidade traz muita insegurança para as pessoas, principalmente em relação. Bom, primeira coisa, não dá para ir contra a inteligência artificial. Ela está aí, então a gente tem que abraçá-la e trazê-la para o nosso lado. Ela tem que ser a nossa aliada e a gente não pode confrontar. E daí é que vem a necessidade das regulamentações e tudo que precisa ser conversado e definido. Mas o medo das pessoas que eu dizia em relação, será que eu vou perder o meu emprego? Será que o tipo de trabalho que eu realizo hoje não vai mais ser feito da mesma forma como eu faço, vai ser feito de outra forma por conta da inteligência artificial? Enfim, são tantas dúvidas no ar, tantas dúvidas em relação àquilo que a inteligência artificial é capaz de fazer. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: nossos representantes, nossos políticos no Senado, nossos parlamentares terão condições de legislar, embora tenham todo o apoio, enfim, de vocês, né, que são os profissionais da área, para se cercar, né, de vocês em relação ao tema e fazer uma boa legislação, uma boa regulamentação, eles terão condições disso? Bom, é mais do que importante os parlamentares fazerem consultas públicas, procurarem ajuda, né, de juristas ou de cientistas, né, da área que possam explicar melhor, né? É impossível você ter uma legislação totalmente abrangente, porque, como você mesmo disse, a cada minuto está surgindo uma nova tecnologia, né? O temor
dos profissionais, hoje em dia, de se perder um emprego ou de ser substituído por uma máquina, é um temor que existe o tempo inteiro, né? Eu costumo, até um artigo que eu escrevi, eu falei, quando se inventou a máquina de escrever, né? As pessoas que ganhavam a vida sendo estenógrafas, né? Acabaram perdendo, né? Também aquele emprego, mas foram se aperfeiçoando em outras funções, né? Quando surgiu o computador, o microcomputador, também, né? As datilógrafas ficaram com medo de perder o seu emprego, mas elas foram se transformando. Então, eu acho que a magia da tecnologia, ela traz para o ser humano essa ideia da transformação, né? Essa ideia constante. O ser humano, ele tem sempre que estar se transformando, tem sempre que estar se adaptando. E no final do dia, fica uma frase de John Kennedy, que eu gosto muito, que ele falou em 1960, na época, na corrida, que o homem estava na corrida para chegar à Lua, né? Ele falava assim, se a tecnologia, a gente não tem como lutar contra a tecnologia. Agora, se ela vai ser algo para o bem ou para o mal, isso depende do homem, né? Então, eu costumo sempre pensar que a gente sempre é possível a gente fazer algo para o bem. Vamos tentar fazer isso, porque a gente só tem a ganhar no final. E há uma revolução também na formação dos novos profissionais, né? Vamos pensar aqui em gestão dos negócios, né? Todo negócio precisa ser gerido, ou seja, você precisa ter foco na gestão desse negócio, foco em inteligência artificial. Não tem mais o que fazer, o caminho é esse. Não tem mais volta, né? É um caminho que já está seguindo em frente, as empresas já estão se adaptando, né? Inclusive com relação à própria compliance, às próprias políticas, né? Há uma preocupação muito grande com o treinamento do pessoal, né? Porque a responsabilidade é de todos, de como usar essas novas ferramentas, né? E como eu te disse, sabendo bem utilizar, se seguindo pelos princípios, a humanidade só tem a ganhar. Agora, não dá para usar para o lado mal, né? E a gente sabe que o pessoal usa e a gente não quer isso. Por isso que tem que ter legislação e gente de boa vontade para que essa legislação seja cumprida. E venha uma boa legislação e que coíba aí o uso da inteligência artificial para o mal. Se for para o bem, é aquilo que a gente está precisando mesmo para a evolução da nossa própria existência. Vamos lá, faltando 14 minutos para 1 da tarde agora, para dizer que um dos maiores desafios das empresas atualmente é cumprir a agenda ESG, ao mesmo tempo em que avança em projetos, investimentos e também em rentabilidade. A Extrusa é exemplo de que isso é possível, já que sua oferta de produtos sustentáveis tem sido a principal responsável pelo crescimento da empresa, com destaque para a linha Paquilixo, que além de biodegradável, compensa a reciclagem de suas embalagens. O que a gente precisa ter a respeito de conhecimento dessa necessidade? Tem muita gente, Gisele, que pensa que a questão do lixo é colocar ele na porta. Colocou ele na porta, está resolvido. O problema não termina ali, o problema começa ali, né? Sim, é bem amplo, né? Pegando o gancho, né, do que a gente já conversou aqui em relação aos investimentos, no agronegócio, a gente tem aí materiais de fontes renováveis, né? Do amido de milho, da cana-de-açúcar, tem até aqui uma sacola que eu estava guardando aqui, né? Que ela é de amido de milho, então a inteligência, né, artificial, isso traz para o bem, para o desenvolvimento de produtos, então, tanto o investimento quanto a tecnologia, ela traz eficiência, e nesses desenvolvimentos, é claro, a gente precisa estar antenado e focar nessa produção, né? Então, hoje nós temos muito forte uma questão do PCR, né, que é a utilização do pós-consumo, como uma matéria-prima, né? Então, como a gente diz, é do berço a berço, então não é uma finalização no aterro sanitário, e sim na reciclagem, então o nosso foco é esse. E a gente tem visto aí uma procura maior por produtos sustentáveis, então o consumidor, ele está comprando com menos culpa um material que é biodegradável ou reciclado, até por conta de todos esses fenômenos naturais que a gente tem visto, né? Justamente com base
nessa questão é que a gente tem que se preocupar mais do que nunca, né, com produtos sustentáveis, saber a procedência e também cuidar do seu destino, porque isso vai contribuir. É claro que é uma agenda, né, que vem lá da base, né, mas a gente não vai conseguir reverter determinadas ações, determinados níveis de tempestades, né, e tudo mais que a gente está vivendo hoje, mas a gente consegue ir construindo algo para o futuro que está aí, né? Então, essa é a nossa preocupação e a gente tem se adaptado à necessidade do consumidor mesmo. A gente tem, Gisele, políticas municipais de resíduos sólidos, políticas estaduais de resíduos sólidos, tem a política nacional de resíduos sólidos, né? A população, de uma maneira geral, está acostumada a chamar de lixo, porque entende, tudo é lixo, eu vou jogar fora. E o termo resíduo é que traz essa diferença, porque o lixo não é lixo. O lixo ele tem a parte reciclável, ele tem a parte orgânica, que não é reciclável, mas que tem também um determinado fim, né? Não seria o caso da gente passar a aprender desta forma que nós não produzimos lixo, produzimos resíduo, passa pelo banco da escola, tem uma série de coisas aí, né? Sim, a economia circular, né? Essa é a verdadeira base. Isso fomenta o ESG, que é a responsabilidade, além de ambiental, a social, porque o que a gente acredita é que a gente deve equipar, né, as cooperativas de reciclagem para que crie-se essa cultura, né? Então, primeiramente, a separação do lixo, né, por parte da população, e a gente já vê muitos municípios com a coleta seletiva, justamente por conta da política de resíduo, né? Então, hoje a gente já tem essa cultura e basta que o consumidor comece, né? A população comece a separar o lixo, vá para as cooperativas e a indústria passe a adquirir esse material. Então, hoje, até na própria sacola plástica, foi aprovado o uso do PCR, do pós-consumo, né, do reciclado, nas sacolas, já que elas vão apenas transportar. E a gente está vivendo aí um projeto de lei, que é o 2524, federal, que ele está querendo banir, né, todos os descartáveis. E realmente a gente não vê como caminho, e sim como a questão da reciclagem mesmo. A economia circular é isso. Porque você precisa, né, de um material para transportar, para armazenar o produto, é higiênico, vai conservar melhor os alimentos, senão a gente vai voltar aí para décadas atrás, né, e vai ser um retrocesso. Então, eu vejo que é possível a gente fomentar e aí vai trazer realmente uma sustentabilidade efetiva, porque capacitando essas cooperativas, você traz renda para elas e isso também movimenta a economia. Gisele, por que a logística reversa, né, digamos, não emplaca no Brasil, ou se ela avança a passos muito lentos, né? As empresas, elas não têm programas para recolher aquilo que elas produziram e que em algum momento virou resíduo, né? Eu tenho em casa várias coisas que eu gostaria de poder destinar para a empresa que produziu para que ela faça a destinação correta, mas você não consegue saber das empresas os caminhos para que você possa devolver esses materiais. Sim, existem postos de coletas, né? Mas a gente precisa criar valor para esse produto, porque é um produto, né? Então, com essa diferença, né? Com essa mudança na norma da sacola plástica, em poder adicionar o PCR, criou valor. Porque como que no alumínio as pessoas, né, coletam? Por quê? Porque criou valor, então fomenta a economia. Então, a indústria ela pode sim colocar postos de coletas ali no varejo e retornar esse material, porque hoje vai ser matéria-prima, né, de valor realmente para a gente. Você falou da latinha, e a latinha, o Brasil é campeão mundial, né, da reciclagem de latinha, e não por uma questão, pela questão social, né, porque, não pela consciência ambiental, mas pela questão social, sabendo que aquilo lá tem valor, que aquilo vai gerar dinheiro, há o recolhimento e aquilo gera renda para as pessoas que não possuem renda, evidentemente. Mas falta consciência ambiental. Se uma coisa andasse ao lado da outra, os resultados seriam muito melhores, não só em relação às latinhas, mas outros materiais também. Essa educação nas escolas, porque
é a faixa etária, né, que adquire, já tem aumentado, a gente tem visto, mas a indústria acordou com esse projeto de lei onde existe o risco do banimento, que isso vai trazer milhares de desemprego, né, e não é o caminho, a indústria acordou. Então, essas mudanças são muito significativas e nós vamos, sim, como indústria, né, e até como associação, né, que eu também faço parte, fomentar mudança mesmo de comportamento, investimento, para que possa haver a logística reversa. Esse é o caminho. Perguntas da nossa audiência, faltando 7 minutos para uma, eu vou pedir brevidade para vocês, tem uma para cada um aqui, tá bom? Gisele está falando, então eu começo com você. A Michele Lopes está no YouTube, Gisele, e pergunta se já é possível fabricar sacolas sustentáveis em grande escala com custos próximos ao do plástico. Ainda não, né? Requer realmente mais investimentos, porque o próprio material compostável, por exemplo, do amido de milho, ele precisa de uma espessura maior, né? Por enquanto. Então, por isso acaba ficando um peso maior e isso traz um custo um pouco mais elevado. Porém, nós defendemos também a adequação de sacolas mais grossas, mais resistentes, né? Para que a gente possa reutilizar e não descartar assim de maneira incorreta, né? Ronaldo, o Jaime do Jardim Bonfilholi te pergunta aqui. Jaime, obrigado aqui pela participação, pela presença todos os dias. Quais são as perspectivas do agronegócio brasileiro conquistar mais mercados, inclusive de países islâmicos? Na verdade, o Brasil tem uma corrente comercial agrícola significativa com os países islâmicos. O Brasil é um grande fornecedor de proteína animal, em particular, obviamente, sobretudo frango para essa região, né? Então, é um mercado realmente significativo. Recentemente houve um fórum aqui na cidade de São Paulo que tratou dessa categoria de comércio, que é a categoria aí dos produtos halal, né? Então, o Brasil ele tem uma corrente comercial muito significativa com os países muçulmanos, aí, sobretudo em proteína animal, frango e outros produtos também, aí, milho, grãos, açúcar também. Enfim, é uma corrente super importante. O Brasil tem aí, como eu disse na minha fala inicial, o agro é o setor aí que tem mais carimbos no passaporte, né? E não tem aí, vamos dizer assim, abre aspas, uma discriminação em negociar com ninguém. O agro brasileiro é absolutamente apartidário, enfim, diplomático e vem num esforço aí contínuo justamente de agregar cada vez mais uma combinação de agricultura de alimentos e agricultura energética. Não existe essa dicotomia no Brasil como acontece em outras regiões. Aqui a gente desenvolveu, como também pontuei na minha fala inicial, esse modelo de produção que fez essa intersecção muito positiva entre a agricultura da produção de alimentos e a agricultura energética. E levar também, né, Ronaldo, segurança alimentar. Não, sem dúvida, sem dúvida. Até um dos nossos principais líderes do agronegócio brasileiro, o professor Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, da FGV Agro, ele pontua que exatamente a segurança alimentar que é o grande vetor da paz, né? Que agro é paz, ele fala agricultura é paz. Então, esse é um ponto fundamental e o Brasil, nesse aspecto, está muito bem posicionado globalmente. Doutora Adriana, a Juliana Rocha está no Instagram e pergunta: a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, se aplica a quais dados exatamente? A LGPD, ela se aplica a dados pessoais, ou seja, dados da pessoa física, né? Dados identificados, né? Então, tudo que possa identificar uma pessoa física, nome, RG, CPF, telefone, até a identificação como profissão, enfim, ela se aplica a base, né? O objetivo da LGPD é proteger o dado pessoal da pessoa física, e é importante ressaltar da pessoa física viva, viu? Os dados pessoais de pessoas falecidas, inclusive, já tem uma nota da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eles não são protegidos pela LGPD. Pergunta aqui para o Charloan, vem do Luiz Carlos Mota, ele está no Facebook. Charloan, Luiz quer saber o seguinte: sua empresa tem alguma ação de financiamento específico para os pequenos produtores?
Oi, Mauro. É interessante trazer isso justamente porque a GCS, diferente, acho que da boa parte do mercado, depois a gente foca muito no middle market, a gente está no lado do produtor. Então a gente vai lá na porteira, a gente vai estar lá junto, tá junto com o produtor no campo, para entender a realidade dele, né? A gente não está só no escritório, né, tratando da situação de crédito, de financiamento. Isso traz a oportunidade de a gente entender melhor esse empresário, né, esse agricultor, e isso traz a chance de a gente também trazer soluções que muitas vezes não são as convencionais, né? Seja numa situação de um outro banco, de outro tipo de operação financeira, né? Mas de fato poder olhar a ele e trazer algumas soluções também para o pequeno. A gente consegue sim hoje olhar situações que muitas vezes não estão na mesa e facilitar, né, a estrutura e a gestão de capital desse produtor. Então, existe sim, por óbvio, a gente tem que entender de fato essa ponta, e aí fazendo um link até com todas as outras cenários ali da inteligência artificial, eu acho que o cenário ESG, nós somos signatários do PRI, né, o PRI ligado ao NEP, da ONU, então os princípios do investimento responsável, a gente lida com essa parte ESG desde 2019, e isso permite, por exemplo, hoje a situação de uma CPR verde. Às vezes não, todo produtor tem lá uma área preservada e ele não tinha resultado financeiro sobre isso para preservar essa área. Hoje você já tem mecanismos que eventualmente vão estar nos próprios FIAGROS daqui para frente, né? A parte de reciclagem vai estar com os FIAGROS também daqui para frente, provavelmente vai ter esse movimento, já está sendo discutido. Mas, por exemplo, a CPR Verde. A CPR Verde hoje é a chance de você trazer um resultado para um pequeno produtor, ou para um médio, ou para um grande produtor, de áreas preservadas, que tem a situação sustentável, ou seja, um recurso que não necessariamente está ligado à safra, mas que vai trazer para o mesmo fluxo de caixa para ele poder operar outras operações. Então, a gente vê sim a chance de estar perto dele e tratar isso do pequeno ao grande de outra forma. Legal, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Abrimos muito bem essa semana, essa segunda-feira, com os nossos entrevistados, com os nossos assuntos por aqui. O agradecimento ao Ronaldo Luiz, jornalista, editor dos portais Universo Agronegócio, Datagro Datagro, né, Ronaldo? Datagro e Cenário Agro, ele é apresentador também do Agropapo na UOL-TV. A doutora Adriana Esper, advogada, professora e palestrante de Compliance e Ética Digital. Gisele Barbin, administradora, gerente comercial na Extrusapac, e o Charloan Gambale, executivo, CEO da GCS Capital. O programa Gente que Fala por aqui é sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, internauta, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência nessa segunda-feira. A gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia pela UOL-TV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Uma boa tarde, 1 hora, 1 minuto, tchau e até amanhã.